8 de abril de 1989. Depois de dias de angústia, o corpo de Michael é finalmente encontrado. A cena parecia a saída de um filme de terror. No meio da mata, cercado por silêncio, algo profundamente perturbador. O que pode estar por trás de um assassinato tão brutal? Ódio, vingança ou algo maligno? 3 décadas depois, o caso ainda provoca calafrios e dúvidas. O assassinato de Michael Mendes não chocou apenas uma família. Ele paralisou Goiás e ganhou as manchetes do país. No episódio de hoje, vamos revisitar um dos crimes mais brutais da crônica policial brasileira, o caso Michael Mendes. Este episódio contém descrições de violência que podem ser sensíveis para alguns ouvintes. Os temas abordam crimes reais, com detalhes que envolvem sofrimento, morte e, em alguns casos, torturas, estupros e vítimas vulneráveis como crianças. Se você é sensível a este conteúdo, considere pular este episódio ou ouvi-lo com cautela. Eu sou Tainá Vega e esse é o episódio piloto do Uma Dose de Crime, o podcast na dose certa para você doseiro que já não vive sem um caso real. Se você é daqueles que curte um crime no fone de ouvido, seja bem-vindo. Aqui, cada episódio é servido frio, forte e sem açúcar, mas atenção, pode causar dependência. Se você está aqui, é porque já tomou a primeira dose e agora não tem mais volta. Agora sim, vamos ao caso que nos trouxe até aqui. Então, prepara a mente, respira fundo, porque a dose de hoje é forte. Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! No final dos anos 80 e início dos anos 90, o Brasil vive um momento de transição delicada. Após mais de 2 décadas de ditadura militar, o país começava a experimentar a democracia ainda frágil. A economia era instável, marcada pela hiperinflação, planos econômicos que iam e vinham, desemprego e um sentimento geral de incerteza. Ainda assim, havia espaço para a esperança. As ruas ocupadas com mais liberdade e as crianças, especialmente nas cidades médias e do interior, ainda brincavam despreocupadas nas calçadas. Iam sozinhas à padaria ou voltavam da escola a pé. Era uma outra época, um outro tempo, bem diferente do que é hoje. A violência urbana, claro, ela já existia, mas não era onipresente nem paralisava as famílias como hoje. Era uma época em que o perigo parecia mais distante, menos cotidiano. Mas isso não quer dizer que o mal estivesse ausente. Ele apenas usava outras máscaras. E quando surgia, abalava profundamente. Foi nesse cenário que, antes de virar manchete, a breve vida de Michael se desenrolou. E também foi ali que ela foi interrompida de forma brutal. Eu vou abrir um parêntese aqui porque eu não sei a pronúncia certa do nome, se é Michael ou se é Michael, mas eu não consegui confirmar essa informação, então eu vou chamá-lo aqui de Michael, que é o que eu acredito ser a pronúncia correta, ok? Michael Mendes era uma criança de 4 anos. Ele tinha a perninha ligeiramente mais curta do que a outra, o que fazia que ele mancasse um pouquinho, que andasse de um jeito só dele. Aqui me chamou muita atenção que esse caso me lembrou demais um outro caso que eu posso trazer mais para frente, que é o caso do Juninho. Pelo desenrolar da história, pela forma que o crime foi cometido, pela idade da criança e também por essa característica que o Juninho ele também tinha uma deficiência na perninha e também mancava, assim como o Michael. Isso me chamou bastante atenção, mas fica aí para um episódio futuro.
Para os olhos da vizinhança, ele era só mais um menino feliz, mas para a família era a alegria que só uma criança é capaz de trazer. Criado com carinho pela irmã de sua mãe, Ana de Fátima, a quem ele chamava carinhosamente de tia-mãe, Michael crescia em um lar simples, mas cheio de afeto. Morava com a tia no setor Rio Formoso, um bairro da periferia de Goiânia. Naquela época, o bairro era formado por ruas de terra batida, casas simples e vizinhos que se conheciam pelo nome. Ali, a vida era comunitária, de portas abertas, sabe? E o espaço entre as casas funcionava quase que como uma grande extensão do lar. Era nesse ambiente que Michael crescia, livre, brincando na rua, atravessando calçadas com quem atravessa a própria sala da casa. Passava os dias no salão de beleza onde a sua tia trabalhava, entre cheiros de creme e conversas de vizinhança. Era conhecido no bairro e querido por muitos. Era comum Michael passar o dia no salão de beleza ou então brincando na rua ali em frente. Ele fazia parte daquele espaço, era quase que uma extensão dele. E no dia 8 de abril de 89 não foi diferente. Michael acordou como de costume, seguiu com a tia para o salão e logo já estava correndo entre os clientes, brincando, rindo, sendo ele mesmo. Mais um dia qualquer, ou pelo menos o que parecia ser. Era um sábado como tantos outros no Rio Formoso. Michael passou o dia no salão de beleza onde a tia-mãe trabalhava. Lá fora o sol queimava o chão de terra batida e as vozes das crianças ecoavam entre as ruas estreitas do bairro. Michael, como de costume, saiu para brincar logo ali em frente. Foi visto pela última vez por seus vizinhos. Mas em algum momento daquela tarde, no vai e vem da rotina, entre atendimentos no salão e conversas distraídas, Michael simplesmente sumiu. Como se tivesse escorregado para fora do mundo sem fazer barulho. A ausência, no início sutil, logo se tornou um alerta. Quando Ana de Fátima percebeu a sua ausência, o instinto falou mais alto. Procurou desesperada pela vizinhança, chamou, perguntou, gritou e nada. O tempo foi passando e o vazio se tornando insuportável. Naquela mesma noite, as primeiras buscas começaram. Familiares, amigos, moradores da comunidade, todos juntos, movidos por uma urgência silenciosa de encontrar o pequeno Michael. O desaparecimento, a princípio, parecia mais um entre tantos outros que ocorriam na cidade. Para a polícia, tratava-se de uma criança que havia sumido de forma aparentemente espontânea. Cogitavam-se até possibilidades como abandono ou sequestro, e ninguém naquele momento imaginava que Michael já não estivesse mais vivo. Conforme os dias passavam e nenhuma pista surgia, a tensão aumentava e a esperança de encontrar Michael com vida era cada vez menores. Passaram-se 5, 10, 20 dias. A comoção tomava conta da vizinhança, dos jornais e das rádios da época. E foi a partir de denúncias anônimas e relatos da própria comunidade que a investigação começou a ganhar um novo rumo. Essas informações levaram os agentes até uma região de mata fechada, nas proximidades do setor Rio Formoso, um local de difícil acesso, próximo a um terreiro de candomblé, frequentado por alguns dos suspeitos. Foi ali que encontraram o corpo de Michael Mendes. O menino estava semi-enterrado, com o corpo virado para baixo e a cabeça degolada, voltada para cima. Essa imagem da cabeça separada do corpo, cuidadosamente posicionada em 180 graus, foi descrita por investigadores como uma das cenas mais perturbadoras que já haviam presenciado. Michael apresentava sinais de traumatismo craniano, 3 dentes arrancados e os dedos das mãos amputados. Ao redor, objetos chamavam a atenção dos peritos. 7 copos plásticos brancos, um pente vermelho, fitas, velas de diferentes cores, bebidas alcoólicas, flores e um frasco de esmalte com o nome de uma entidade espiritual chamada Pombagira. Era o tipo de cena que, mais do que um crime, parecia um aviso, ou algo ainda mais maligno.
Diante de uma imagem tão brutal, uma pergunta inevitável passou a pairar no ar. Quem seria capaz de algo assim? Um serial killer, um abusador de crianças ou algo ainda mais obscuro? Algo tão maligno que desafia qualquer explicação racional. Na cabeça da sociedade da época, crimes tão brutais pareciam desafiar a lógica humana. Eram vistos como obra de forças ocultas, possessões demoníacas, magia negra, perpetradas por mãos humanas. Então aqui é importante a gente entender o contexto dessa época. O medo, ele era real, o surto coletivo, ele era real. As pessoas viam crimes, crianças desaparecendo o tempo todo. Então, isso acabou gerando o que a gente chama de pânico satânico, onde tudo ali era justificado como obra oculta. O que não era justificável era oculto. Tinha uma justificativa oculta. Foi através de uma denúncia anônima que a investigação ganhou um novo rumo. Vizinhos começaram a apontar nomes de pessoas próximas à família, gente que conhecia Michael e que até pouco tempo era tida como amiga. A descoberta reforçou a linha de que não se tratava de um simples desaparecimento, como se cogitou nos primeiros dias. Estava claro, era um homicídio. E não se tratava de um homicídio qualquer. A polícia acreditava que a morte de Michael havia sido cuidadosamente planejada, arquitetada e encomendada para atender a uma exigência cruel, a oferta de seu sangue em um ritual satânico de magia negra. Foi nesse momento que o nome de Elza Gonçalves começou a surgir. Frequentadora do salão onde Ana de Fátima, tia-mãe de Michael, trabalhava, Elza tinha proximidade com a criança. Inclusive, segundo alguns relatos, Michael já havia dormido em sua casa. Ela também tinha vínculos com o terreiro investigado próximo ao local onde o corpo foi encontrado. E segundo consta no inquérito, teria sido ela a primeira a confessar o crime. Nesse momento que o nome de Elza Gonçalves começa a surgir. Frequentadora do salão de Ana de Fátima, tia-mãe de Michael, Elza tinha proximidade com a criança. Inclusive, segundo relatos, Michael já tinha dormido em sua casa. Ela também tinha vínculos com o terreiro investigado, próximo ao local da onde o corpo foi encontrado. E segundo consta no inquérito, teria sido ela a primeira a confessar o crime. No salão, aonde a vítima costumava brincar, Elza falava frequentemente sobre os seus dramas amorosos. Havia passado por decepções e buscava com frequência apoio espiritual. Segundo o inquérito, ela teria passado a frequentar o terreiro do pai de Santo William, no setor Rio Formoso, com a ajuda da sua amiga Eva, que intermediava os rituais. Foi ali, de acordo com os autos, que teria surgido a proposta de um sacrifício humano, a oferta de sangue para a entidade Pombagira, com o objetivo de resolver as suas aflições sentimentais. William Domingos da Silva era um pai de santo conhecido na região, respeitado por seus seguidores e temido por quem via com desconfiança as práticas do candomblé. Ele comandava o terreiro que ficava nas proximidades de onde o corpo foi encontrado. Segundo as investigações, o William não apenas conhecia Eva e Elza, como teria sido ele o responsável por conduzir o ritual que culminou na morte da criança. Nos autos, o seu nome aparece como o líder espiritual por trás do sacrifício, e teria sido ele quem guiou cada etapa do que a polícia descreve como um crime com fins ritualísticos. Meses após o assassinato, no dia 18 de janeiro de 1991, a polícia registrou um novo encontro liderado por William. Ele teria feito um ritual de, abre aspas, iniciação com seus discípulos. Ali, segundo as investigações, ele ofereceu uma espécie de aula prática de magia negra.
retiraram clandestinamente um cadáver de um túmulo no cemitério Parque, cortaram seus dedos com navalha, exatamente como teriam feito com Michael, e chegaram a extrair o rim do corpo. Contando, portanto, com a participação de várias pessoas ligadas à seita, o que aconteceu com Michael foi descrito pela polícia como um verdadeiro sacrifício humano. A criança foi morta diante de adultos em um ambiente repleto de velas, bebidas e invocações à entidade pombagira. Ali, segundo o que consta nos autos, Michael foi imolado vivo. Seu pescoço foi cortado para que o sangue pudesse ser recolhido como oferenda. Seus dedos foram decepados, os dentes superiores arrancados e a cabeça esmagada com um instrumento contundente. No decorrer das investigações, novas peças começaram a se encaixar. Uma agente da Polícia Civil, disfarçada de cliente, visitou a casa de massagem mantida por Elsa. Lá encontrou um recorte de jornal que falava do assassinato de Michael. Elsa, ao ver a reportagem, teria dito: "Bem feito isso acontecer. Eles não sabem o que é brincar com a vida dos outros. Eu sei muito bem como isso aconteceu." E ainda, segundo o relatório, apontou Anselmo, seu ex-companheiro, como o verdadeiro responsável por motivar tudo aquilo. As declarações acenderam o alerta dos investigadores. Elsa não apenas conhecia os detalhes do crime, como parecia guardar ressentimentos e segredos, talvez ainda mais profundos do que se supunha até então. Na bolsa de Elsa, a polícia encontrou ainda uma receita de ritual de magia negra. Entre os itens listados estavam 7 velas vermelhas, 7 velas rosas, 7 velas marrom e preta, 2 perfumes pombagira, 7 velas quebra-demanda, mel, um maço de cigarro, 7 agulhas e um punhal virgem. Objetos semelhantes, vela, copos e garrafas, também foram encontrados em sua residência. Em depoimentos colhidos ao longo do inquérito, vizinhos afirmam que ao menos 7 pessoas faziam parte da seita liderada por William. Mas até ali, restava saber o quanto de tudo aquilo era fato e o quanto era fruto do medo, do preconceito e do pânico que dominavam o imaginário da época. O caso Michael Mendes teve desdobramentos longos e conturbados. Elsa Soares da Silva, apontada como mandante do crime, foi condenada em 2003 a 18 anos de prisão. Ela recorreu em liberdade e, segundo registros públicos, teria falecido anos depois. Um atestado de óbito foi anexado ao processo, mas não há confirmação oficial se trata da mesma pessoa, e o caso acabou arquivado por falta de elementos conclusivos. Já William Domingos da Silva, o pai de santo acusado de liderar o ritual, foi preso apenas em 2011 e também condenado conforme a lei. Apesar de negar envolvimento em todo o processo, acredita-se que teria aceitado a pena, embora não haja confirmação recente sobre o seu status carcerário. Sobre Eva, a cúmplice que intermediava o contato com Elsa e o terreiro, as fontes indicam que ela teria falecido antes mesmo de ser julgada. Não há registro de uma sentença formal ou punição aplicada. O processo foi marcado por instabilidade desde o início. Ao menos 7 delegados diferentes conduziram o inquérito ao longo dos anos, o que provocou mudanças de direção e fragmentação na investigação. Críticas apontam ainda a falta de provas materiais diretas e falhas claras na estratégia policial, que em muitos momentos foi considerada confusa ou precipitada. É importante dizer que, de acordo com a lei, os acusados foram julgados e condenados. Este podcast não busca reescrever a sentença e nem inocentar quem foi responsabilizado, mas cabe uma reflexão necessária. Será
que diante de todo o cenário que a gente viu até agora, final dos anos 80, início dos anos 90, onde era muito comum o desaparecimento de crianças sem explicação, crianças que sumiram e até hoje não se sabe o que aconteceu, de uma época em que o terror satânico se espalhou, o pânico satânico se espalhou. Será que todos os crimes atribuídos a rituais de magia negra daquela época eram de fato expressões de práticas ocultas? Ou muitos deles eram interpretados através de uma lente social e institucional que precisava encontrar explicações sobrenaturais para atos de extrema violência? Foram muitos os casos semelhantes. Recentemente veio à tona novamente o caso do desaparecimento do menino Evandro no Paraná, em 1992, que é um caso que tem bastante semelhança com o caso do Michael. O assassinato dos meninos emasculados no Maranhão tem características parecidas que ocorreram no mesmo período. Outros casos semelhantes que também aconteceram em Goiás, como o caso da Fernanda Soares Militão, uma menina de 12 anos, e da Dalva Elias Faleiro Nunes, de 23, ambos também relacionados a suspeitas de crimes e rituais. Casos que misturam horror, religiosidade, preconceito e nem sempre provas concretas. E tudo isso me faz questionar a narrativa do terror satânico. A maldade pura pelo bel prazer, como diz o Beto Ribeiro, é algo que sempre existiu na sociedade. Hoje, com o avanço da ciência forense, da perícia e da investigação criminal, entendemos que crimes cruéis continuam ocorrendo diariamente sem ligação obrigatória com nada sobrenatural. A violência não precisa de rituais. No entanto, vale lembrar mais uma vez que nos anos 90 o contexto era outro e que a onda de pânico satânico foi um medo real sentido por toda uma sociedade que via casos brutais acontecerem no país, na cidade e com o vizinho ao lado. Então, a sociedade buscava explicações e frequentemente atribuía o inexplicável ao oculto. Religiões de matrizes africanas como o candomblé foram alvo desse medo, fruto de uma desinformação que perpetua até hoje, confundidas com seitas malignas, estigmatizadas e tratadas como parte do problema. Se realmente houve ritual, como consta nos autos, então a fé foi deturpada para justificar o mal, porque o mal não está na crença. O mal está no ser humano. Em respeito à memória de Michael e ao sofrimento de sua família, é justo que os culpados tenham sido responsabilizados, e eu espero de verdade que a justiça tenha sido feita. Mas é ainda mais urgente a gente olhe para o passado com olhos críticos. Só assim poderemos construir um presente onde a justiça não seja confundida com o medo. Então fica aí esse chamado para a reflexão. A única certeza que temos é que uma criança inocente foi assassinada. Michael tinha apenas 4 anos. Nada havia vivido, nada havia experienciado. Era incapaz de representar qualquer ameaça. Indefeso, arrancado da vida de forma cruel e prematura. Isso é fato. A morte do Michael é um fato. É impossível imaginar o sofrimento que ele passou, o medo que sentiu, se chorou, se chamou pela tia, mãe, se entendeu o que estava acontecendo. A brutalidade que sofreu, o corpo descartado numa cova rasa, nada disso tem justificativa e nada disso pode ser relativado. O terror pelo qual ele passou é real e eterno. O caso de Michael, assim como tantos outros, se voltou para o sensacionalismo, para o exótico e para o invisível. E talvez, só talvez, isso tenha abafado a verdade mais dura, a de que o mal, muitas vezes, está entre nós e veste a nossa pele.
Dozeiro. Eu avisei que a dose de hoje ia ser forte. E se você chegou até aqui, é porque tomou a dose inteira. Forte, sem corte, num só gole. Mas fica tranquilo, tem mais pela frente. Essa foi só a primeira dose, porque esse podcast ainda tem muitos goles amargos pela frente. Então respira, se recupera e no próximo episódio a gente volta a servir a verdade, mesmo que ela continue difícil de engolir. E é isso, pessoal. Antes de fechar esse primeiro episódio, esse episódio piloto, eu gostaria de compartilhar com vocês como que uma dose de crime nasceu. Eu não sou jornalista, nem trabalho na área, nem roteirista, nada do tipo. Eu não tenho equipamento profissional, nem estúdio. Os meus conhecimentos de edição ainda são bem básicos. Eu tô descobrindo tudo aos poucos, mas eu sou curiosa, persistente e coloquei muito cuidado na pesquisa, sempre conferindo as fontes para não passar nenhuma informação equivocada para vocês. Confesso que esse caso foi um pouco difícil de encontrar material, porque é um caso antigo, então não tem muito material disponível na internet. Inclusive tinha informações às vezes que eu queria colocar, mas como eu não consegui checar a fonte, eu acabei optando por usar somente aquilo que tem oficial do caso. Eu sei que esse episódio ainda é bem amador, afinal ele é o primeiro. Espero que o primeiro de muitos. Então eu sei que vai ter aí alguns errinhos, algumas coisas aí que eu sei que podem melhorar. E eu conto com o apoio de vocês. Eu sei que o podcast vai melhorar a cada novo episódio. Então, se você curtir, me ajude. Ouça, compartilhe com outros fãs de True Crime, dê força para essa crimiseira aqui que resolveu fazer um podcast por hobby. E de quebra, alimente também o seu hobby, porque quem é crimiseiro de verdade acaba viciado também, né? As informações deste episódio vieram de reportagens, documentos públicos e arquivos jurídicos, com fontes como o jornal O Popular, o UOL Notícias, o Diário da Câmara e o Jus Brasil. Todo o material foi cruzado e revisado para respeitar a memória da vítima e, ao mesmo tempo, manter um olhar crítico sobre as narrativas que se formaram e marcaram este caso. E este episódio foi produzido, roteirizado, editado e sonorizado por mim, Tainá Vega. Se você chegou até aqui, já sabe, tomou a primeira dose e agora não tem mais volta. Eu sou Tainá Vega e te espero no próximo caso, servido frio, forte e sem açúcar. Até lá!